que estamos vendo agora não tem nada a ver com Jesus. Estão se utilizando das palavras dele, dos ensinamentos dele, para deturpar o que ele está falando, para corromper os seus ensinamentos. Qualquer um que lê o Evangelho e o Apocalipse entende que não é isso que Jesus fala. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda edição do Quinto Evangelho. Nós temos a primeira, que acontece de manhã, 8 horas da manhã, é o devocional espiritual. Todos os dias você pode acompanhar no YouTube ou no Spotify. Para você poder ter acesso e ficar por dentro, é só se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho. Você vai ter aí acesso ao devocional espiritual no YouTube. E no Spotify, só procurar o meu nome, Nicolas de Paiva, e você vai encontrar ali o podcast e assim ter diariamente esse momento de reflexão do Evangelho, Apocalipse de Jesus, para estarmos mais próximos dele. Eu gostaria de trazer aqui para a discussão um tópico que tem mexido muito comigo, que é a questão da divisão que vemos no mundo. Acredito que ano passado isso ficou mais forte, mais evidente. Esse ano, então, nem se fale. E foi um rompimento de anos e anos sendo trabalhados para promover uma visão, uma ideologia, uma perspectiva de mundo mais coletiva, mais de vamos juntos resolver esses problemas. Claro que o mundo ainda é cheio de problemas, nada muito grande foi de fato resolvido, infelizmente, mas era um percurso que, por mais que fosse longo, ele estava acontecendo. Isso que é importante a gente perceber. As pessoas estavam dispostas a poderem conversar e se aliar para resolver problemas conjuntos, mesmo que tivessem visões diferentes. Claro assim que em suas devidas proporções. Só que essa aliança que estava no começo e tão frágil está sendo rompida. E a gente vê que estamos tendo agora tensões extremas, políticas, econômicas, ideológicas, nacionais, emocionais, espirituais, e que essa tensão, essa divisão só vai ser mais prejudicial para a sociedade. Não vai contribuir em nenhuma solução. Pelo contrário, vai só fortalecer grupos fechados, vai dar mais poder a quem já tem poder de controle, vai fazer com que a divisão entre as pessoas cresça, divisão tanto horizontal quanto divisão vertical, no sentido econômico, político, na questão mais material, claro. E o que é mais triste para mim é ver as pessoas utilizarem das palavras de Jesus, os ensinamentos do Cristo, para defender esse tipo de visão. Jesus nunca pregou sobre a divisão que estamos vivendo agora. Não no sentido de fortalecer ela. Não, ele nos alertou que essa divisão ela acontece e que inclusive é a estratégia do adversário, que, em outras palavras, Satanás representa o adversário, as maldades humanas. Ou seja, o que estamos vendo agora não tem nada a ver com Jesus. Estão se utilizando das palavras dele, dos ensinamentos dele, para deturpar o que ele está falando, para corromper os seus ensinamentos. Qualquer um que lê o Evangelho e o Apocalipse entende que não é isso que Jesus fala. Ele nunca falou que quem for de direita, capitalista, está salvo, ou quem for de esquerda, comunista, está salvo, ou quem é conservador ou liberalista está salvo, ou que eles deveriam ser inimigos que se destroem e se matam, ou que trazem a ideia de que só a extinção do outro é que em si vamos ter paz, vamos ter aqui a solução de todos os problemas. Não. Ele nunca pregou que nenhuma delas é salvadora. Não, porque até mesmo na época dele já existiam divisões políticas, facções,
partidos, digamos assim, na própria comunidade, e ele nunca defendeu um ou outro. Pelo contrário, ele sempre falava que deveriam se unir em prol daquilo que os une, que é a lei de Deus. E isso ele conseguiu com muito pesar e muito desafio com seus apóstolos. Porque qualquer um que lê o Evangelho novamente vai ver que Jesus, ele pegou mentes muito diversas, cada um com uma perspectiva de vida muito complexa e diferenciada, e conseguiu fazer com que as divisões que eles tinham não fosse mais forte do que o motivo deles se unirem. Ou você pensa que Pedro, André, João, Tiago Menor, Filipe, Natanael, os dois Judas, Iscariotes e Tadeu, Simeão, o Zelote, Mateus, todos esses tinham visões iguais? Não, claro que não. Eles tinham visões diferentes de mundo. Mas Jesus soube trabalhar com elas, soube fazer com que todas essas visões se unissem em prol do quê? Não de um reino material, mas de um reino espiritual. E aí que está a diferença. Jesus trouxe a ideia da universalidade. Inclusive, gostaria de trazer aqui 3 pontos que a gente encontra no seu Evangelho e no seu Apocalipse. Existem outros, mas esses 3 eu acredito que valem para a nossa discussão de agora, que é a universalidade, a espiritualidade e a sacralidade. A universalidade entra naquilo que estamos falando. Inclusive, trago aqui também essa passagem do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 10, versículo 16, quando ele fala, na parábola do bom pastor, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Existem outras traduções que haverá um só rebanho e um só pastor. Bom, o ponto aqui, gente, é que qualquer um pode atender a esse chamado do Cristo. Ele não se limita a questões geográficas, nacionais, materiais. Qualquer um pode ouvir a palavra do Cristo. E ele, inclusive, chama todos. E aqui é o ponto daqueles que escutam a sua palavra e se colocam à disposição para estar no seu rebanho. O rebanho universal, o rebanho ecumênico, como é a tese do irmão Paiva. E aí, então, todos aqueles que se colocam à disposição de servir ao Cristo na implementação dos seus planos divinos aqui na Terra, reconhecem que acima de todas essas discussões que nós temos, existe uma cultura universal. E que essa cultura universal, carregada de princípios universais, por mais que tenha manifestações diferenciadas localmente por outras nações, por questões geográficas, questões antropológicas, sociais, tudo mais, não diminuem esses princípios universais. Porque todos podem, na sua realidade, trabalhar para Jesus de modo a preparar mentes e corações, construir caminhos, preparar os caminhos para a volta triunfal dele e também para a implementação do seu reino aqui na Terra. Lembrando que nenhum ser humano, nenhuma nação, nenhum governo, ninguém vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Absolutamente ninguém. Isso é trabalho do Cristo, isso é função e responsabilidade dele. Ele é que vai implementar e vai estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. O que a gente faz é ajudar ele na preparação disso. É fazer com que a sociedade possa se elevar de modo a encontrar com ele na sua volta triunfal no momento em que ele vai estabelecer o seu reino aqui na Terra. Então, todo cristão e cristã entende que as divisões ideológicas, políticas, econômicas e perspectivas de mundo que existem aí, elas devem ser utilizadas para extrair o que há de melhor nelas, de modo que todos nós paremos de olhar para uma visão materialista, diminutiva, sectária, que nos fecha a uma realidade material, para olhar a realidade espiritual e assim trabalhar para ela. É pegar do momentâneo, do que a gente entende, do que a gente sabe, do que há de melhor nisso, para ajudar a sociedade a progredir materialmente, espiritualmente, a se desenvolver, de modo que nós vamos alcançando assim o reino de Deus. Não ficar fechado
a discussões e debates puristas ideológicos que, na realidade e na prática, se confundem. Essas discussões que acabam tendo, elas são puristas só na ideia, porque na prática é outra história. Existem negociações, alianças, outras formas de prática que não correspondem ou muitas vezes até quebram com os princípios que essas ideologias, na sua forma mais pura, trazem. E aí nós vamos para a espiritualidade, que, no sentido universal, nós vamos para a nossa essência, então. Quando nós vivemos a universalidade, estamos vivendo a nossa essência, que é a criação na imagem e semelhança de Deus, que é Espírito, conforme vemos no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E Jesus nos revela que Deus é Espírito, como está no seu Evangelho segundo João, capítulo 24. E esse momento em que nós, então, temos aí essa parte da espiritualidade, porque como falamos, o cristão e a cristã vai trabalhar por aquilo que é espiritual, aquilo que é divino. E aí se utilizar daquilo que tem na terra como meio, como instrumento para manifestar isso, manifestar a essência, manifestar aquilo que é espiritual. E dessa forma, quando buscamos o espiritual, adivinha, todos os problemas sociais, todos os problemas humanos, os problemas que temos na Terra, eles são resolvidos. Quem nos fala isso é o próprio Cristo. Novamente, em seu Evangelho, e aqui a gente vai para o Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde nós encontramos essas palavras de Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos o espiritual, tudo aquilo que nos é necessário nos é entregue. E aí vamos para a sacralidade, porque da ideia da vivência universal temos então a questão da correspondência à essência, ou seja, de trazer em si e buscar viver a nossa essência espiritual. Vamos para a sacralidade, onde, reconhecendo assim que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que é Espírito, entendemos que todo ser humano e seu Espírito eterno são sagrados. Não há ninguém na Terra que não seja uma criação divina. Até a pessoa mais deturpada do mundo. O que acontece ali é que ela está distante de Deus e precisa ser curada, transformada de modo a se voltar a Deus. Não é permitir que faça baboseiras, maluquices. Não. Mas é pegar e reconhecer que aquele irmão, aquela irmã precisa sim de um apoio, de uma restrição, de um trabalho para modificar o seu ser, de modo que se volte a Deus. E aí nós vamos então à questão de que dentro da sacralidade nós temos algo primordial em nossa alma, que é a consciência. Então todo cristã na vida moderna tem a mesma função de antigamente, o de se utilizar os talentos que Deus nos dá para espiritualmente e intelectualmente resolver os problemas que todos enfrentam, juntando assim esforços entre as diferentes culturas, entendendo que cada uma vai ter algo a agregar na discussão do todo, na discussão universal, para assim encontrarmos as soluções aos problemas que enfrentamos. E desse modo, buscarmos uma vida mais conectada a Deus. E encerrando aqui, o ponto é que o cristão e a cristã não é alienado da realidade material. Não. Ele se envolve, ele participa da vida cotidiana. Só que ele não fica ali preso à visão restritiva material. Ele observa e tem a esperança do futuro na questão espiritual divina da descida do reino de Deus à terra. Essa é a diferença. Não é ficar alienado ao mundo, mas é participar do mundo para ajudá-lo a se desenvolver moralmente e espiritualmente. E ser mais astutos que os filhos das trevas, que Jesus acaba trazendo ali no Evangelho essa lamentação dos filhos das trevas serem mais astutos que os filhos da luz. Entendermos como funcionam as coisas e trabalhar para poder resolver, para assim trazer o princípio divino universal do Cristo e do seu amor. Foi isso que ele veio trazer à Terra. Ele não veio trazer divisão, ele veio trazer o seu amor.
Mas você pode dizer, vivemos num mundo muito violento, a corrupção corre solta, como é que a gente pode fazer? Sim, é o que a gente tem falado. De fato, vivemos e não é ficar alienado à realidade. Inclusive, o saudoso irmão Zarur disse, perdoar é transferir o julgamento à lei de Deus, mas o pai não proíbe que seus filhos se defendam dos maus. E aqui não é a defesa à destruição do outro, há uma atitude violenta, não é isso, de destruição. Deixa eu destruir o outro antes que ele me destrua, estou assim me defendendo. Não. Mas é sim ser prudente de modo a trabalhar de uma forma intelectual e espiritual para prevenir que a própria maldade se manifeste. É entender ali o que acontece para ela poder se manifestar, qual é o espaço que está sendo aberto para ela se manifestar e trabalhar para fechar esse espaço. Não destruir o outro, não eliminar a vida do outro, não é isso. Não é isso. Então temos que sempre ter em mente de que Deus nos capacita para resolver os problemas que enfrentamos, desde que nós tenhamos esses princípios em nossa vida da universalidade, da espiritualidade, da sacralidade, entendendo que podemos sim, de forma espiritual e intelectual, resolver as soluções do mundo, não promovendo divisão, mas sim promovendo a união. O irmão Parva, inclusive no seu livro Jesus e a Cidadania do Espírito, que recomendo você a ler, é muito bom, tem ali de forma gratuita no Google Play Livros, para você poder ter o e-book. Ele, no capítulo Cristianismo do Cristo, a urgente vivência universal, nos fala que não podemos acomodar o cristianismo em apenas ainda que louvável, segmento da sociedade. Portanto, é imperioso espargir a luz do Cristo e de seus ensinamentos a todos os corações sequiosos por paz. E eu concluo aqui trazendo estas palavras do Cristo que está no seu Apocalipse, segundo João, capítulo 7, versículo 9, para termos em mente essa questão da universalidade do seu rebanho ecumênico. O que ele nos fala? Capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas, João, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro de Deus, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Olha só que lindo. Está vendo? Ninguém podia enumerar todas as nações, tribos, povos e línguas. São visões diferentes, unidas diante do trono de Deus e do seu Cordeiro, Jesus. E é isso que nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar para a promoção dessa universalidade que o Cristo prega em seu Evangelho e não a divisão. Que possamos, na nossa realidade, ter essa força que o Cristo pede de nós, termos essa perseverança para também não nos prendermos a visões materialistas que diminuem a importância e o valor espiritual e sagrado e divino daquilo que Jesus prega em seu Evangelho e em seu Apocalipse. E juntos, reconhecendo isso, viver o seu amor, que é o seu novo mandamento, como ele fala em seu Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, de modo que ao atender isso, estamos também trabalhando, preparando corações e almas para a volta triunfal de Jesus e também para o estabelecimento do seu reino aqui na terra. Que possamos juntos participar dos planos divinos de Jesus a todos nós. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em seu coração.